Olá para todos, a paz do Senhor. Mais um dia, mais uma honra, mais uma glória para o Senhor. Ele nos ter dado essa riquíssima oportunidade de acordarmos e estarmos diante dele, adorando, exaltando e engrandecendo o seu santo nome. Quero compartilhar com vocês nessa manhã. Livro de João, capítulo 10, versículo 27 vai falar: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu quero te dizer nessa manhã qual é o seu grau de obediência perante ao Senhor, perante seus pais, perante a sociedade, perante as nossas autoridades. Queridos, nós precisamos obedecer, nós precisamos ouvir a voz das pessoas, nós precisamos entrar no contexto que tem alguém que nos direciona e tem uma voz de comando. E nós precisamos ouvir essa voz de comando. João está falando aqui que na palavra dele, que aqueles que são ovelhas do Senhor ouvem e seguem a voz de Deus. Se você ouve o que o Senhor te fala, se você ouve o que o Senhor determina, se você ouve o que as Escrituras estão falando, a nossa probabilidade de errar é muito pouca. Porque Deus nos orienta, Deus nos ensina, Ele nos direciona. Só basta a gente seguir o que Ele fala e ouvir a voz dEle. E muitas vezes, amados, a gente se enche de autoridade, se intitula de autossuficiência, de não querer ouvir a voz de ninguém, que eu sei tudo, eu entendo tudo. Não preciso de ajuda de ninguém, não preciso de conselho de ninguém, não ouve pai, não ouve mãe, não ouve autoridade. Não ouve as pessoas que estão acima da sua competência, acima de você. Nós temos uma hierarquia aqui na Terra. E é por causa dessa hierarquia, amados, que muitas vezes a gente se estrumbica, como diz o outro. A gente acaba se arrebentando porque a gente não quer ouvir, a gente não quer dar ouvidos. A palavra de Deus fala que as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Nós precisamos ouvir a voz de alguém. E a principal voz que a gente tem que ouvir nessa manhã é a voz do Senhor. O Senhor, Ele é lindo, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é nossa justiça. O Senhor só nos deseja o bem, a ponto dele dar a própria vida para nos salvar e nos libertar. Deus, Ele não quer que ninguém sofra. Deus, Ele não quer que ninguém permaneça no mesmo patamar. Deus, Ele não quer que ninguém nessa terra venha aqui só para sofrer. Só que a gente precisa obedecer e aceitar e concordar com aquilo que Ele fala para a gente fazer. Muitas vezes, amada, a gente escuta o que Deus está falando. Entra no ouvido e sai no outro. Aí você não faz sentido o que você está fazendo. Você está ouvindo, você está escutando. Você ouve ou você escuta? Muitas vezes, amada, a gente escuta, mas não ouve, não pratica. Precisamos nessa manhã ter o coração quebrantado para ouvir a voz do Senhor. Se a gente ouve a voz de Deus, amados, as demais vozes é fácil para a gente seguir e ouvir. Porque a primeira voz que a gente tem que ouvir nessa manhã é a voz do Senhor. Geralmente Deus fala comigo e contigo: olha, vai por aqui, vai por ali. Esse é o caminho. Não, mas a gente quer o caminho contrário. O Senhor manda a gente para a esquerda, a gente quer ir para a direita. O Senhor manda a gente para frente, a gente quer ir para trás. Se a gente não ouvir a voz de Deus, amado, nós não vamos ouvir a voz do homem, não. Ouve, escuta, analisa. Faça uma autorreflexão sobre aquilo que você está ouvindo, se faz sentido, se não faz sentido. Se o Senhor está naquele negócio, se o Senhor não está. Porque tudo a gente tem que chamar o Senhor para participar, para Ele nos ajudar a decidir. Porque quando a gente toma uma decisão, quando a gente vai lá e faz, não adianta mais você consultar a Deus, porque você já tomou a sua decisão. Quero também compartilhar com você nessa manhã Salmo 19, versículo 1 e 2. Quero que você entenda que nós precisamos ouvir a voz do Senhor nessa manhã. Aqui João está falando que as ovelhas que ouvem e seguem o Pai, escuta a voz do Senhor e pratica. Nós temos nessa manhã praticar essa voz. Salmo 19, versículo 1 e 2 vai falar bem assim. O título da minha Bíblia fala a excelência da criação e da palavra de Deus. Salmo 19, 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Nós temos nessa manhã, papai, ter os firmes fundamentos na nossa vida. Nós temos que praticar, Senhor, a tua palavra, o teu conhecimento. Se você tem o conhecimento de Deus, amados, se você tem a voz de Deus no seu coração e você ouve e pratica, a gente não entra em muitas situações e muitas circunstâncias. Eu fico assim analisando o que é você se aliançar com uma pessoa, seja numa sociedade, seja num casamento, seja numa faculdade, seja no seu trabalho. Forme as melhores alianças, se aliancie com as pessoas que querem o seu bem, que querem o seu sucesso. Não vá por um comodismo, não vá por um capricho, não vá porque
Você quer porque quer que aquela pessoa faça uma aliança com você. A primeira pessoa que tem que fazer aliança comigo e contigo nessa manhã é o Senhor. Porque que hoje em dia, queridos e queridas, muitos casamentos não dão certo. Porque a gente vai pelo impulso do coração, a gente vai pelo calor do momento, a gente vai às vezes no desespero. Às vezes a pessoa está tão desesperada para casar, para se relacionar com alguém, para ter uma família, e não pede direção para o Senhor. A primeira que aparece, ou a primeira que aparece, ela vai lá e faz aliança e casa. E muitas vezes, amados e amadas, as pessoas acabam perdendo até a própria vida. Quantas mulheres hoje já perderam a sua vida? Quantas famílias hoje não choram o luto de suas filhas por causa de um relacionamento mal sucedido, de um relacionamento precipitado? Ouça a voz do Senhor. Quando você for entrar no relacionamento, principalmente sentimental, pergunte: Senhor, esse é o meu esposo? Senhor, essa é minha esposa? Consulte a Deus, fale com Deus, ouça a voz do Senhor. Se Deus falar casa, você casa. Se Deus falar isso da pessoa não é para você, essa pessoa não tem o perfil de um relacionamento, então não ouça a sua voz, ouça a voz do Senhor, porque Deus nos conhece a cada manhã. Queridos e queridas, e é esse nosso comportamento, e essa voz que a gente escuta, que ela vai nos livrar do laço passarinheiro e da morte, muitas vezes, da morte física. Quantas pessoas não morrem, que às vezes tem aquela história de dormindo com o seu pior inimigo? E quantas vezes a gente não faz isso, amados? A gente deita de um lado de uma pessoa e aquela pessoa está te desejando a morte, e muitas vezes ela tira a tua própria vida. Porque você fez uma aliança errada, porque você foi no impulso, porque você foi na precipitação. Não se precipite não, calma, tenha paciência, ore, peça permissão ao Senhor, porque uma aliança eterna, só a morte pode nos separar, a palavra de Deus fala isso. E muitas vezes você vai entrar numa situação e se decepciona e se depara com aquilo que não era aquilo que eu estava esperando, não era aquilo que eu almejei, mas por quê? Porque você não ouviu a voz de Deus. Você não consultou o Senhor para entrar nessa situação, para entrar nesse relacionamento. Seja em qual for a área, numa sociedade, num relacionamento, enfim. Não faça nada sem a permissão do Senhor, não. Não faça nada sem consultar a Deus, não. Ore, peça permissão, consulte ao Senhor, porque o Senhor me conhece, o Senhor te conhece, Ele sonda nossos corações. E antes da gente pensar, antes da gente realizar, o Senhor já sabe o que você está passando, o Senhor já sabe o que você vai sofrer. Então vamos orar nessa manhã, entregar nossas vidas na mão do Senhor e falar: Senhor, a partir de hoje, tudo que eu for fazer, eu vou te consultar. Tudo, Pai, que eu for fazer, eu vou pedir sua permissão. Soberano Deus, Deus de glória, Deus de poder, Pai querido, Pai amado, nessa manhã, te rendemos graças, papai querido. Pedimos que o Senhor não venha nos cobrir com teu sangue, repreender todo mal, nos ensina a ouvir tua voz, nos ensina a andar no seu segmento, papai, nos ensina a andar no teu firmamento, que as tuas obras, papai, pelas tuas mãos são obras boas, perfeitas e agradáveis para o Senhor e também para mim. Papai, que nós vamos nessa manhã ficar no nosso achismo, no nosso, eu que sei, eu que resolvo, a vida é minha, o problema é meu. Que nessa manhã a gente vem colocar nossas vidas diante da tua presença e as nossas, papai, insignificâncias, entregar tudo nas tuas mãos. Porque, na verdade, papai, diante do Senhor nós não somos nada. E muitas vezes a gente cresce, muitas vezes a gente quer ser grande. Grande é o Senhor, poderoso é o Senhor. Reinado sobre nós é o Senhor. E às vezes a gente quer reinar sobre tudo e sobre todos. E muitas vezes, papai, a gente se decepciona, porque quando a gente já viu, já fez a grande besteira e depois quer colocar nas tuas mãos. Papai, nos ensina a ter um coração quebrantado, nos ensina a ouvir a tua voz, nos ensina, papai, a andar de acordo com teus firmamentos, de acordo com a tua palavra e de acordo com o teu querer. Nos dá um dia abençoado, manifesta o teu poder sobre nós nessa manhã. Papai, visita cada um que se inscreveu nesse canal, visita cada um, papai, que ainda vai entrar. Visita, papai, nessa manhã os que estão enfermos, que estão com problema de saúde, os que estão precisando de uma porta de trabalho. Nessa manhã o Senhor vem entrar com providência do céu, nos abençoar, nos cobrir com teu sangue, repreender todo mal e manifestar o teu poder. Caia por terra nessa manhã, papai, toda a autossuficiência e que nós viemos nessa manhã viver exclusivamente na tua dependência. Papai, é o Senhor que reina, é o Senhor que fala, é o Senhor que dá a última palavra. Que nessa manhã, a presença do Pai, a presença do Filho, a presença do Espírito Santo de Deus entre na minha casa e faça morada e me faça uma pessoa melhor e mude o meu caráter nessa manhã, em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado, um dia de paz e que a alegria do Senhor nos renova a cada manhã, em nome de Jesus.